não tem esquema não. Vocês erraram. Aqui, ó. A questão é que vocês não queriam que eu pregasse de certa forma, mas de outra. Vocês queriam que eu pregasse favoravelmente a Cristo, o que eu não faria muito sentido, porque eu já tinha discordado do Lamartine antes, né? Olha lá, vocês queriam que eventualmente eu fizesse a pregação a favor de Cristo e não contra Cristo em relação aos mandamentos. Só que depois de um certo momento vocês foram condescendentes. Vocês condescenderam que na terceira pregação eu falasse contra Cristo. Vocês permitiram que eu fizesse a pregação completa lá. Dizendo que não tinha açúcar, né? E a questão era em relação a filhos espirituais. Vocês condescenderam que essa pregação fosse feita. Mesmo dentro da questão da impositividade. Antes, se nada disso tivesse acontecido, vamos supor em relação à questão de vocês pregarem que Jesus liberou os mandamentos, mesmo no Novo Testamento falando um pouco o contrário disso, mas vamos dizer que Jesus teria feito ali o sacrifício também para que a questão dos mandamentos ficasse clara, blá 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 blá. Ok, essa é uma possível pregação, e vocês teriam feito isso para as pessoas, e eu teria perdido porque eu não teria feito a pregação contrária a esse argumento de vocês, mas ok. Ou mesmo vocês não falariam sobre isso, e até falariam de repente contra os mandamentos, mas falariam que Cristo salva, então, não, ok. Nessas duas hipóteses, eu não concordo com essas doutrinas, mas eu não acho que eu deveria intervir, porque se eu interviesse, vamos dizer assim, seria impositividade. Então eu prefiro essas duas doutrinas aqui. Não é, para mim não é deixar as pessoas presas, porque senão eu estaria impondo, que já era o argumento anterior, como se eu não soubesse disso. Ah, não, vamos fazer aqui para o Alex pregar, fazer com que os filhos estão presos. Não, porque havia a possibilidade de que essa pregação fosse impositiva e prejudicaria até as pessoas. Então, em momento nenhum, eu disse que isso seria algo ruim. Eu não concordo com a doutrina, mas eu também não acho que a impositividade seja uma alternativa. Então, primeiro ponto, vocês estão errados. Ah, mas então, Alex, por que você fez a pregação impositiva? Porque vocês condescenderam na terceira. Vocês deram essa condescendência, vocês deram a permissão. Para que eu trouxesse argumentos mais profundos. Vocês permitiram, vocês sabiam o que ia acontecer. Então, em relação mas aí tá. Mas se o Alex não fizer a pregação impositiva, nós vamos roubar os filhos para nós e vamos pregar do jeito que nós queremos. Claro, mas eu não sou contra isso. Porque eu acho que vocês têm o direito de fazer isso. Não na questão de furto de filhos espirituais, mas vocês têm direito, se eu saio do ministério, vocês têm direito a pregar outras coisas. E eu não quero me impor. Até por uma questão democrática. Então, para mim, eu não perdi, porque para mim não me importa vocês pregarem outras coisas. Desse ponto de vista, entre aspas, talvez mais jurídico até. Então, eu não me importo tanto, porque eu acho que há certo direito e eu não quero me impor. Então, eu não perdi. Como se vocês, para a maior parte dos meus filhos espirituais, vocês pregam que Cristo liberou os mandamentos, ou que os mandamentos não valem ou não valem tanto, e a salvação é Cristo e tudo mais, eu não quero me impor sobre essa pregação. Ah, mas Alex, em algum momento você vai lá e se impõe. Bom, eu não falei para todos os meus filhos espirituais. E em relação à questão da impositividade, vocês condescenderam. Eu só fiz isso depois que vocês deram a condescendência em relação aos argumentos mais profundos até, eventualmente, algumas coisas contra Cristo. Então, vocês deram a condescendência. Antes eu já falaria isso um pouco por questão de condescendência em relação à questão do melhor para a igreja, e eu também falaria essa questão dos mandamentos até eventualmente contra a igreja ou contra Cristo, porque o argumento era de que eu tinha deixado as pessoas presas. Então vocês já tinham dado permissão antes também. Só que quando eu faço efetivamente essa pregação, com mais razão ainda. Mas nós enganamos o Alex para que ele fosse impositivo. Vocês deram condescendência, vocês permitiram. Vocês tinham roubado filhos espirituais, vocês também eram responsáveis e vocês deram essa permissão. Antes, quando essa permissão talvez não fosse tão clara, eu não queria me impor. Porque, poxa, eu não vou me impor na doutrina dos outros, é uma coisa ruim, é uma coisa desagradável. E por isso que eu não perdi, porque eu não discordo de que vocês têm o direito de fazer essa pregação. Mesmo que eu não ache a melhor em relação a Cristo ou em relação a Cristo liberar os mandamentos. Ou em relação à salvação em Cristo. Você tem esses dois argumentos, eu não quero me impor. Então, o fato de eu não querer me impor, para mim já é uma vitória, uma vitória para mim, já que vocês, embora não compita, né? Mas, de certa forma, é assim uma vitória. Embora eu evite competição. A garganta hoje está tendo. Eu evito competições, claro que pode haver vitória, que Deus pode considerar isso uma vitória para mim, né?
Mas, vamos dizer, uma vitória em relação à luta contra o mal, mas eu evito humilhar pessoas, né? Mas, se é isso que eventualmente é necessário fazer, eu vou ter que obedecer a Deus, né? Mesmo que nem sempre eu goste. É, se for o mandamento de Deus. Ou ali a sugestão, ou ordenança que ele faça, mesmo que não seja dos 10 mandamentos. É verdade. Então, por isso que para mim eu não preciso competir. Mas, se eventualmente ele ordenar ali forte, pode ser que eu tenha que competir. De qualquer forma, e a luta contra o mal sempre é feita. Mas, a não ser quando eu me desvio do mal. Mas, na questão da impositiva, é uma vitória para mim, porque eu não quero me impor. A maior parte dos meus filhos espirituais não ouviu em relação aos mandamentos. Então, eu não fui impositivo em relação a eles. Ok. Então, para mim, não houve problema. Isso para mim sou eu que me dei bem, vamos dizer, nesse sentido. Já que eles não ouviram, vocês fizeram a pregação do jeito de vocês. Sim, mas eu também não queria ser impositivo. Mas aí você foi impositivo depois, com a condescendência da igreja. Com a condescendência, ou pelo menos do ministério. E antes o que antes já tinha, na verdade. Né? Já tinha essa condescendência. Então, o que seria, na verdade, uma outra forma de verificar a questão entre aspas, não, vamos chamar desse jeito, a questão da pregação que eu desejasse que fosse, vamos dizer, feita para as pessoas, que poderia ser em positividade, mas que não foi tanto em positividade porque havia condescendência. Né? Então, vocês permitiram, né? O pessoal do ocultismo permitiu, vocês permitiram depois. E mesmo na crítica em 2022 já tinha sido permitido lá, na verdade. Então, eu discordo. Eu acho que nessa situação, quem se deu bem, na verdade, fui eu. E é isso aí. E valeu. E Deus é bom.